Olá, uma bênção para o dia e a semana que se inicia. Hoje a gente vai se aprofundar em alguns materiais que tratam de um tema muito específico. Como estruturar o tempo para o estudo pessoal, mais aprofundado, principalmente de textos religiosos. Exato. E o que a gente tem em mãos é bem interessante. A fonte principal é um apêndice de um livro do John MacArthur, Por que Crer na Bíblia, que, assim, oferece planos de estudo muito detalhados. E tem também uma segunda fonte, mais curta e curiosa. Parece ser um conjunto de diretrizes, sabe, para a apresentação de conteúdo. E a nossa missão aqui é justamente desvendar a lógica por trás desses planos. O que eles podem nos ensinar sobre como criar um hábito de estudo que seja consistente e, ao mesmo tempo, eficaz. Ok, vamos analisar isso. Bom, o ponto de partida do material principal é a combinação de duas atividades: a leitura ampla e o que ele chama de estudo bíblico indutivo. Ah, certo. A sugestão é que, para ter os melhores resultados, você precisa unir as duas coisas de forma consistente e organizada. Certo. E o que seria exatamente esse estudo indutivo? Então, essa é a parte fascinante. O método propõe que a pessoa observe os detalhes do texto, depois interprete o que está lendo e, por fim, aplique os conceitos. É um processo de descoberta, então, guiado pelo próprio texto. Exatamente. E o autor baseia essas sugestões em princípios que ele já discutiu antes no livro, o que mostra que existe todo um sistema de pensamento por trás desses planos. E é importante notar uma coisa que o próprio texto diz, que as ideias podem ser mudadas e adaptadas aos próprios gostos e hábitos de estudo. Ou seja, não é uma fórmula rígida, né? É mais um ponto de partida. Perfeito, é isso mesmo. E é aqui que a coisa fica bem interessante para mim. Como conciliar leitura, estudo e oração em apenas 30 minutos por dia? A solução que o autor propõe é genial na sua simplicidade. É alternar as tarefas. Exatamente. O exemplo usado é a carta aos Gálatas. Em um dia, a pessoa lê a carta inteira. No dia seguinte, ela dedica uns 15 a 20 minutos para fazer o estudo indutivo de um capítulo só. O tempo que sobra, nos 2 dias, é dedicado à oração. E esse ciclo se repete. Dia 3, leia a carta inteira de novo. Dia 4, estuda o capítulo 2. O que me chama a atenção aqui é o princípio da repetição. Uhum. Ao ler o livro inteiro repetidamente, a pessoa mantém o contexto geral sempre fresco na memória, enquanto se aprofunda em pedacinhos a cada 2 dias. Essa repetição é fundamental para a aprendizagem. É o pulo do gato. Ela cria uma familiaridade com o todo que enriquece muito a análise das partes. E o mesmo princípio de alternância é sugerido para o Antigo Testamento, lendo uma porção de 15 a 20 minutos num dia e estudando essa mesma porção no dia seguinte. Certo. Agora, e para quem tem mais tempo? Vamos ampliar esse compromisso? O plano de 60 minutos por dia já eleva o nível. A sugestão é focar em apenas um testamento por mês. O que eu achei ótimo, para não se sentir sobrecarregado. Pois é. E a estrutura muda. Com mais tempo, as tarefas podem ser diárias. Para o Antigo Testamento, a divisão é bem simétrica. 20 minutos de leitura, 20 minutos de estudo indutivo e 20 minutos de oração. E no caso do Novo Testamento, a flexibilidade é um pouco maior. A pessoa lê o livro inteiro ou a parte que escolheu e usa o tempo que resta para o estudo indutivo e para a oração. Mas o texto reforça que, no estudo indutivo, não se deve tentar abranger mais de um capítulo por vez. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre profundidade versus abrangência. O material sugere que conforme a pessoa desenvolve a habilidade de estudo, ela naturalmente vai querer focar em porções cada vez menores, às vezes até em versículos individuais para, e eu cito, extrair todos os benefícios das verdades ricas que encontrará. Nossa! E com 90 minutos ou mais, aí o cenário se expande totalmente. É possível estudar os 2 testamentos todos os dias. Isso. O exemplo que ele dá é 15 minutos de leitura e 15 de estudo do Antigo Testamento. Depois, de 20 a 30 minutos de leitura do Novo Testamento, seguidos por 30 a 40 minutos de estudo indutivo e oração.
Se a gente conecta isso tudo, o que a gente vê é que os planos são escaláveis. Totalmente. Eles oferecem um caminho, um roteiro que começa com um compromisso acessível de 30 minutos e pode evoluir para um hábito de estudo muito mais profundo, né? E sempre com a opção de adaptar o tempo conforme as necessidades e interesses pessoais. Agora vamos para o nosso segundo material, que é bem diferente. Ele não é um plano de estudo, mas sim um conjunto de instruções para a apresentação de um conteúdo. De fato, as diretrizes são muito diretas. A primeira é: receba os ouvintes com uma bênção divina para o seu dia e semana. Depois, identifique o nome do livro e autor. Ao finalizar, informe que teremos um novo episódio desse mesmo livro. E, por fim, despeça dizendo que Deus abençoe todos os ouvintes. Certo. Então, o que tudo isso significa? Enquanto o primeiro material estrutura o processo de aprendizado do indivíduo, este segundo estrutura a experiência de comunicação para quem ouve. Precisamente. Há uma intenção clara em cada instrução. As bênçãos criam um tom pastoral, de acolhimento, sabe? Identificar a fonte estabelece autoridade e contexto. E anunciar o próximo episódio? Bom, isso é uma técnica para fomentar a retenção da audiência. Claro. O que é fascinante é ver a mesma lógica de estruturação intencional, só que aplicada não ao estudo, mas à forma como o conhecimento é compartilhado. Ao final, o que a gente extrai dessas fontes é a importância da intencionalidade. Seja num plano diário de 30, 60 ou 90 minutos, a chave é uma estrutura deliberada. Uma que equilibra a visão geral com a análise detalhada, usando a repetição como ferramenta de fixação. E a segunda fonte nos lembra que essa mesma intencionalidade pode ser aplicada à forma como comunicamos o que aprendemos. A estrutura não serve apenas para a gente absorver conhecimento, mas também para transmiti-lo de maneira eficaz e impactante. Certo. No fim das contas, ambos os materiais são sobre criar um método, um caminho claro em meio a um vasto volume de informações. Os planos apresentados são meticulosamente organizados em blocos de tempo e focados em textos específicos. Isso me leva a pensar: de que forma a aplicação de uma estrutura semelhante, baseada em tempo e repetição, ao aprendizado de qualquer outro assunto complexo, poderia transformar a maneira como a gente absorve e retém informação no nosso dia a dia?